Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Dando continuidade ao tema do nosso estudo, que é pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, vamos dar sequência nesse segundo vídeo, agora falando um pouco sobre os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, dentro das Sagradas Escrituras, ele tem alguns símbolos que o denotam. E a partir deste vídeo, nós iremos conhecer quais são estes símbolos. O primeiro símbolo é o vento. O Espírito Santo, ele é conhecido, ele é denominado como vento. Se não vejamos, a palavra hebraica ruach tem amplo alcance semântico. Pode significar sopro, espírito ou vento. E empregada em paralelo com Nefesh, o significado básico de Nefesh é ser vivente, ou seja, tudo aquilo que tem fôlego. A partir daí, seu alcance semântico desenvolve-se ao ponto de referir-se a quase todos os aspectos emocionais e espirituais do ser humano vivente. Ruach adota parte do alcance semântico de Nefesh. Por isso, em Ezequiel capítulo 37, versículos 5 a 10, achamos Ruach traduzido como espírito, ao passo que em Ezequiel capítulo 37, versículo 14, Yahvé explica que porá em Israel o seu Ruach, o fôlego, o sopro de vida, o seu espírito. A palavra grega pneuma tem um alcance semântico quase idêntico ao de ruach. A palavra ruach no hebraico é equivalente a pneuma no grego. O vento, como símbolo, fala da natureza invisível do Espírito Santo, conforme revela João capítulo 3, versículo 8. Podemos ver e sentir os efeitos do vento, mas ele próprio não é visto. Em Atos capítulo 2, versículo 2, emprega poderosamente o vento como a figura de linguagem para descrever a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O Espírito Santo, então, o primeiro símbolo dele é o vento. Ele é conhecido como o vento. Nós não podemos ver o vento, mas nós sentimos o vento. Assim é o Espírito Santo. Nós não podemos ver o Espírito, mas nós sentimos o Espírito Santo. O segundo símbolo pelo qual o Espírito Santo ele é conhecido é a água. O segundo símbolo pelo qual o Espírito Santo é conhecido ou denominado dentro das Escrituras é a água. A água, assim como o fôlego, é necessário ao sustento da vida. Jesus prometeu rios de água viva, e isso disse ele do Espírito, conforme João capítulo 7, versículo 39. O fôlego e a água, tão vitais na hierarquia das necessidades físicas e humanas, são igualmente vitais no âmbito do espírito. Sem o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual não demoraria a murchar e a ficar sufocada. A pessoa que se deleita na lei, do hebraico Torá, que significa instrução de Yahvé, e nela medita de dia e de noite, ela é comparada com uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, conforme Salmo 1, verso 3. O Espírito da verdade flui da palavra como águas vivas, que sustentam e refrigeram o crente e o revestem de poder. Então, o segundo símbolo pelo qual o Espírito Santo é conhecido é a água. A Escritura diz que dentro de nós fluiriam rios de água vivas para jorrar para a vida eterna. O terceiro símbolo
pelo qual o Espírito Santo é conhecido ou denominado é o fogo. O aspecto purificador do fogo é refletido claramente em Atos capítulo 2. O fogo, ele serve como um agente purificador. É isso que nós encontramos em Atos capítulo 2. Ao passo que uma brasa tirada do altar purifica os lábios de Isaías. Isso está em Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. O fogo de Deus, o fogo purificador, purificou os pecados do profeta Isaías quando ele teve esta visão, lá no capítulo 6, versículos 6 e 7 do seu livro. No dia de Pentecostes, são línguas repartidas de fogo que marcam a vinda do Espírito, conforme Atos capítulo 2, versículo 3. Esse símbolo é empregado uma só vez para retratar o batismo no Espírito Santo. O aspecto mais amplo do fogo, como elemento purificador, encontra-se no pronunciamento ou profecia de João Batista, que diz assim: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, o Espírito Santo, como símbolo do fogo, ele tem o poder de purificar e ele tem o poder também de trazer juízo, de trazer condenação. Condenação para os ímpios e purificação e revestimento de poder para os salvos. Isso está em Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12, também em Lucas capítulo 3, versículos 16 e 17. As palavras de João Batista aplicam-se mais diretamente à separação entre o povo de Deus e os que têm rejeitado a ele e ao Messias. Aqui nós temos dois grupos: os que são chamados para batizar e ter um compromisso com Deus, e para esses tem a promessa do revestimento de poder pelo fogo purificador do Espírito, e também nós temos aqueles que rejeitam. Para esses que rejeitam, restam a condenação, restam ser condenados ao fogo do inferno. Os que rejeitam serão condenados ao fogo do juízo. Por outro lado, o fogo ardente e purificador do Espírito de santidade também opera no crente, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Outro símbolo do Espírito pelo qual ele é conhecido é o óleo. Pedro, em seu sermão diante de Cornélio, declara: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, conforme Atos capítulo 10, versículo 38. Citando Isaías capítulo 65, versos 1 e 2, Jesus proclama: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Também está em Lucas capítulo 4, versículo 18. Desde os primórdios, o azeite é usado primeiramente para ungir os sacerdotes de Yahvé e depois os reis e os profetas. O azeite é o símbolo da consagração divina do crente para o serviço no reino de Deus. Em 1 João, os crentes são advertidos a respeito dos anticristos. Diz assim: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. 1 João capítulo 2, versículos 20 a 27. O contexto desta palavra é que a igreja a qual João pastoreava estava enfrentando o infiltramento de falsos mestres que diziam que tinha uma nova doutrina, um novo ensinamento, que ninguém tinha acesso, somente eles. E aí João traz essa palavra para a igreja. Ele diz que eles já tinham a unção do santo e que não era necessário eles aprenderem nenhuma outra doutrina.
porque a doutrina verdadeira eles já haviam aprendido e neles havia a unção do santo, que é a presença de Jesus. Então, receber a unção do Espírito da verdade, que faz brotar rios de água vivas no mais íntimo do nosso ser, reveste-nos do poder para servir a Deus. Na simbologia do Espírito Santo, a água e o óleo, azeite da unção, realmente se misturam. Outro símbolo pelo qual o Espírito Santo é conhecido ou denominado é a pomba. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, segundo o relato dos 4 evangelhos. A pomba é o arquétipo da mansidão e da paz. O Espírito Santo habita em nós. Ele não toma posse de nós, mas nos liga a si mesmo com amor, em contraste às correntes dos hábitos pecaminosos. Ele é manso e, nas tempestades da vida, produz paz. Mesmo ao lidar com os pecadores, ele é suave, conforme se vê quando conclama a humanidade à vida. No belo, porém, tristonho apelo que se encontra em Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 a 32, que diz: Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viveis. Então, meus irmãos, esse foi o segundo vídeo da série sobre pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. E neste vídeo nós falamos sobre os símbolos pelos quais a Escritura define o Espírito Santo, os símbolos pelos quais ele é conhecido.